Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. Depois faremos referência a outros. Assim está escrito: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto, escrito pelo apóstolo São Paulo, traz à nossa lembrança, ao nosso conhecimento, o que de fato aconteceu. O princípio, fomos criados pelo amor e a bondade de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Fomos feitos do pó da terra. Deus nos formou com as suas mãos, soprou em nós o fôlego de vida e nós nos tornamos alma vivente. E nesta condição, nós recebemos de Deus 3 tipos de vida. Quais são esses 3 tipos de vida que nós recebemos de Deus? Por que falar sobre esses 3 tipos de vida? Porque nós vamos depois falar sobre 3 tipos de morte que precisamos considerar. Então, os 3 tipos de vida que Deus nos deu, em primeiro lugar, Deus soprou em nós vida eterna. Segundo, Deus colocou em nós vida espiritual. Terceiro, Deus colocou em nós vida física. Então, Deus nos formou fisicamente, soprou em nós o fôlego de vida, deu-nos vida espiritual, ou seja, a comunhão com Ele, o contato com Ele, e a vida eterna. A palavra de Deus diz, através do sábio Salomão, que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele soubesse. Mas isto era o propósito original de Deus para a humanidade, que o homem vivesse tanto fisicamente, espiritualmente, eternamente. E com isso, ele viveria para sempre. Mas, com a condição que Deus colocou no Éden, sobre uma árvore, e o que estava incluso ali era a obediência ou não daquele primeiro casal. E Deus disse isto a Adão, certamente ele deve ter dito a Eva, e eles tomaram conhecimento disto. Mas aconteceu num determinado dia que Eva foi seduzida, enganada por Satanás, apresentando-se numa serpente, porque ele é tão indigno que ele não se mostra como ele é. Ele se apresenta de outras formas, como a serpente, como um anjo de luz, como alguém bondoso, enfim. Ele se mascara, se esconde dentro de uma aparência que não é a dele. E com isso ele consegue induzir as pessoas ao engano, ao erro e à desobediência. E assim aconteceu. Eva deu ouvido, foi enganada, deu fruto a Adão, Adão comeu, eles perderam a inocência, perderam a intimidade com Deus. Quando Deus veio para falar com eles, eles já estavam escondidos, porque estavam envergonhados. A partir daquele momento, ele perdeu a vida espiritual com Deus, perdeu a vida eterna que Deus tinha colocado dentro do coração humano, e com a desobediência, aquela vida eterna deixou de existir. E a vida física passou a ser limitada, que era para ser eterna, agora passou a ser determinada por algum tempo. E assim aconteceu. Deus os tirou então do jardim do Éden, os colocou fora do jardim, e eles continuaram vivendo por um tempo, porém chegou o dia em que eles morreram. E o apóstolo, quando escreveu isto, ele disse aqui: como por um homem entrou o pecado no mundo. Como que entrou o pecado? Entrou através da desobediência a uma orientação de Deus. Deus disse para não comer, e eles comeram. Então, desobedeceram a Deus. O pecado da desobediência, ele é semelhante ao pecado de rebelião. Contradizer
o que Deus havia dito. Não acreditaram na palavra de Deus. E por isso aconteceu toda essa tristeza, todo esse desencontro e esta situação que passou por toda a humanidade. E como está escrito aqui, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E o salário agora do pecado é a morte. É a consequência, não tem outra. Então, no pecado, a pessoa está morto diante de Deus. Perdeu a vida espiritual, não tem a comunhão com Deus, perdeu a vida, a eternidade, porque rompeu com o princípio de Deus, e por conta disso, o homem anda por este mundo errante, por este caminho afora. Perdido e errante. Mas o Senhor Deus, o seu amor, bondade e misericórdia, não foi pego de surpresa, porque Deus tem consigo a presciência. O que é a presciência? A presciência é que Deus sabe o futuro. A própria palavra de Deus diz que ele anuncia o fim das coisas antes do começo. Quem pode fazer isso? Só Deus. O homem não tem condições. O homem às vezes quer anunciar o princípio de alguma coisa e às vezes adia tantas vezes, de tantas formas e muda os seus projetos porque não tem certeza, não sabe. Mas Deus já anuncia o fim antes do começo. Só Deus tem esta qualidade que é chamada da presciência de Deus. Ciência antecipada, conhecimento antecipado. Deus tem a presciência, Deus tem a onipotência, é todo conhecimento, a onipresença, onisciência, onipresença de Deus e o poder que é a onipotência. Todo poder, todo conhecimento e a presença soberana de Deus. Bem, isto acontece, mas aqui está escrito que este homem morreu e levou outros a morrer, porque nós descendemos dele, o que aconteceu a ele passou a todos nós e nós ainda vivenciamos isto. Por isso vivemos num mundo de trevas, de pecado, de escuridão, até que o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, quando ele veio para cumprir a vontade do Pai, está escrito que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Mas como ele foi morto antes da fundação do mundo, se Jesus veio lá no tempo de João Batista, quase 4.000 anos, segundo a cronologia da história da humanidade, do princípio da criação, até Jesus, 4.000 e poucos anos, ele veio morrer ali fisicamente, mas diz a palavra de Deus que desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Isto quer dizer que ele apresentou-se como sacrifício. E no tempo determinado por Deus, que foi na plenitude dos tempos, ele veio realizar aquilo que havia sido entregue. É como alguém comprometer-se para fazer determinada coisa e quando chegar o tempo, aquela pessoa que deu lá atrás a sua palavra, ela vai cumprir o que prometeu. Foi isto que Jesus fez. Ele se colocou à disposição do Pai desde antes da fundação do mundo e quando chegou a plenitude dos tempos, que foi o período que Deus determinou para que isto acontecesse, ele veio e realizou e demonstrou diante do povo qual era o plano e o propósito de Deus. Não foi que ele se entregou quando ele veio aqui fisicamente. Ele já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Porém, veio realizar, veio cumprir aquilo na plenitude dos tempos. E nós somos os beneficiários porque a morte de Jesus trouxe para nós libertação, salvação e transformação. Bem, então, pontuando desta forma, fomos criados para a vida, fomos gerados por Deus com o pecado. Fomos degenerados, foi atraída a morte, morremos espiritualmente, vivemos, então, separados de Deus, longe da sua presença, longe dos seus propósitos, caminhando de maneira errante por este mundo afora.
Mas, com o amor de Deus e a vinda de Jesus Cristo, que despojou-se da sua glória e assumiu a forma humana, Deus em Cristo nos regenera. Ou seja, aquilo que Deus havia criado no princípio, que o pecado, na sequência, degenerou, maculou, contaminou, manchou a nossa identidade com Deus, da imagem e da semelhança com Ele, agora em Cristo, Deus restaura aquela imagem original que Ele havia estabelecido. Isto só é possível em Cristo. Então, em Cristo nós somos ressuscitados de uma vida de pecado, voltamos a viver espiritualmente em comunhão com Deus, continuamos vivendo fisicamente, só que de maneira limitada, porque Deus limitou então a nossa existência na terra, mas com uma promessa de recebermos de Deus a vida eterna e desfrutarmos com Ele por toda a eternidade. Então está, em linhas gerais, este princípio. Nascemos para a vida eterna, espiritual e física. Morremos por causa do pecado. Vida física foi limitada, vida espiritual foi rompida, vida eterna foi rompida. Quando Jesus veio, continuamos vivendo fisicamente, mas em Jesus fomos ressuscitados espiritualmente, passamos a viver espiritualmente em comunhão com Deus através de Jesus Cristo e recebemos dele a promessa da vida eterna. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não morrerá. O Senhor Jesus disse, aquele que crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós somos transportados da morte para a vida. A vida está em Jesus. Então é em Jesus que nós recebemos vida. A vida de Deus nos é oferecida através do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos afirma sobre 3 mortes, que eu disse aqui, para pontuar este sentido. Na nossa condição humana, nascemos para viver fisicamente, espiritualmente, eternamente. O pecado rompeu isso, trouxe limitação na vida física, morte na vida espiritual, morte da vida eterna. Com Jesus Cristo, Deus traz de volta a nós a vida física, porém limitada agora, restaurou a vida espiritual, a comunhão com Ele e nos deu a promessa da vida eterna, viver com Ele por toda a eternidade, jamais provar a morte depois do encontro com Deus na glória. Então, sobre as 3 mortes que quero falar, não mais desse sentido físico e humano, mas num outro sentido. Em 1 Coríntios, no capítulo, em Romanos, deixa eu me ver, Efésios capítulo 2, versículo 1, é o primeiro ponto. Efésios capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver aqui um tipo de morte, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Bem, este é o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui está sendo dito que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quem é que está morto, esta primeira morte, quem é que está morto em ofensas e pecados? O homem. E como ele é chamado aqui, à luz deste versículo? Ele é o pecador. Então, o pecador, diante de Deus, ele está morto em ofensas e pecados. Então, esta morte reina na vida do pecador. Quem é o pecador? O pecador é aquele que está vivendo fisicamente, mas não serve a Deus, não tem comunhão com Deus, não recebeu de Deus a promessa da vida eterna, porque está andando dominado pelo príncipe das trevas e pelo poder do pecado que reina sobre a sua vida. Então, o pecador, ele está morto em delitos e pecados.
Esta é a condição dele. Quando Deus olha para o homem nesta condição, Deus o vê morto. Morto espiritualmente, morto eternamente e fisicamente limitado para o dia da morte. Então, o pecador, ele está morto em pecados. Agora, como foi possível resolver a condição deste pecador para que ele pudesse viver? De que forma isto foi possível? Então, eu disse aqui, minutos atrás, que Deus, no seu amor, graça e misericórdia, enviou o seu Filho, provou o seu amor, o seu grande amor. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós observamos agora que o homem morto em pecados, ele só poderia ter uma condição para que a sua vida fosse transformada, através de Jesus. E para fazer isto, foi preciso que Jesus morresse. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3, deixa eu me encontrar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Assim está escrito. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a mesma palavra que está dita, que o homem está morto em ofensas e pecados, não tem condição de transformar a sua vida, nele não tem este poder, ele está morto, ele está longe, está distante de Deus, mas a palavra de Deus aqui nos diz que Deus ofereceu seu Filho Jesus para resolver essa questão. E aqui Paulo escreveu que, segundo as Escrituras, Cristo morreu por nossos pecados. Então Jesus veio e assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário e levou em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça de Cristo. Como é que isto é feito? O sacrifício foi feito uma única vez e aperfeiçoou para sempre os que são santificados em Cristo. Então, quando a pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo, através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, esta pessoa vem a Cristo. E o que é que Deus faz? Porque Jesus levou os nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados e ofereceu para nós o perdão, a absolvição dos nossos pecados, visto que ele os cumpriu na cruz do Calvário. Então, quando chegamos a Cristo, Deus nos aceita e ele implanta em nós a justiça de Cristo. Uma vez que os nossos pecados foram colocados em Cristo e a justiça de Cristo é colocada sobre a nossa vida, nós somos então, diante de Deus, declarados como justos, justificados. E o resultado dessa justificação é que nós temos paz com Deus. Então, o peso, a condenação que tinha sobre a nossa vida deixou de existir, por conta da conversão a Cristo e do sacrifício de Jesus que nos libertou. Nós agora estamos em Cristo, vivos para Deus. Então, observamos aqui duas mortes. A morte do pecador, ele está morto em delitos e pecados. A morte de Jesus, ele morreu por nossos pecados. E agora, este homem ou esta mulher que vem a Cristo arrependido para a salvação em Cristo Jesus, como é que ele tem que viver agora?
Antigamente, ele estava morto para Deus, mas vivo no pecado. Ele estava vivendo no pecado. E como agora é que este homem vai viver depois deste encontro com Cristo, que morreu por conta dos nossos pecados? Então, em Romanos, no capítulo 6, o versículo 2, está escrito assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então aqui houve agora a inversão. Nós outrora estávamos mortos no pecado, porque nós vivíamos em pecado, e o pecado nos sentenciou com a morte, separação de Deus. Morte na Bíblia nunca significa aniquilação. Morte sempre vai significar separação. Separação física, separação espiritual, separação eterna. Na morte física, separação física. Morte espiritual, separação espiritual. Na morte eterna, separação eterna. Morte sempre vai significar separação. Então nós estávamos mortos em pecados. Jesus morreu pelos pecados. Uma vez que agora nós estamos em Cristo, nós somos declarados mortos para o pecado. Então, ao invés de nós continuarmos mortos em pecado, nós agora somos mortos para o pecado. Ou seja, o pecado foi perdoado. Jesus arrancou de nós, nos perdoou, nos libertou. E agora nós temos que nos considerar como mortos para o pecado, para que o pecado não tenha domínio sobre a nossa vida, visto que agora nós estamos direcionados e salvos por Jesus para servir a Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz-nos as seguintes palavras, dizendo assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E ele continua dizendo: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, estas três mortes, sintetizando, que temos falado, porque foi preciso falar sobre a vida original, o que aconteceu com a entrada do pecado, fomos gerados, o pecado degenerou. Em Cristo fomos regenerados, nascidos de novo, para vivermos para Deus. Então, o pecador, ele está morto em pecados. Jesus morreu pelos pecados, não dele, pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus foi colocada à nossa disposição para que, crendo em Jesus, recebêssemos dele esta libertação e esta transformação e fôssemos, então, reconciliados com Deus, para voltar a ter vida espiritual e a promessa da vida eterna, e vivendo fisicamente, desfrutando de uma vida abundante, completa, realizada na presença de Deus. Vida com abundância. E agora que fomos levados a Cristo e a natureza dele foi implantada em nosso interior, nós agora temos que viver como mortos para o pecado. Ou seja, não deve haver em nós nenhuma liberdade para o pecado se manifestar,
Porque, embora estando em Cristo, a palavra de Deus sempre nos adverte. Como a morte aconteceu em 3 fases da vida, tanto da vida eterna, espiritual e física, como a regeneração em Jesus também acontece na vida física, espiritual e eterna, nosso compromisso com Cristo também é viver de tal maneira que o pecado não prevaleça na nossa vida. Nós tínhamos, em princípio, a condenação do pecado. Isto pesava sobre nós, martelava a nossa consciência, não nos deixava em paz, em saber que estávamos caminhando para uma condenação eterna, uma separação eterna de Deus. Mas uma vez vindo a Cristo, Jesus tirou esta cédula de condenação que era contra nós e a cravou na cruz. E cravando-a na cruz, estabeleceu a paz. E agora, o apóstolo escreveu: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esta condenação que existia para nós deixou de existir. Mas nós ainda trazemos conosco este corpo do pecado. E o poder do pecado, o pecado procura nos assediar a todo instante. Uma vez que fomos justificados, condenação deixou de existir. No momento em que estamos vivendo em Cristo e para Cristo, nós temos que viver em santificação, porque só através da santificação é possível quebrar o poder e a influência do pecado, para que o pecado não domine sobre a nossa vida, que ele não tenha liberdade de manifestar-se em nossa vida. O poder do pecado só é vencido com uma vida de separação, uma vida de santificação. Mas trazemos ainda o corpo do pecado. Este corpo do pecado o levaremos até o fim da nossa existência aqui na terra. E quando Jesus manifestar-se, seja pela vida através do arrebatamento, ou seja pela morte através da ressurreição e arrebatamento, nós iremos receber do Senhor um corpo imortal, incorruptível e glorioso. Porque este corpo do pecado, ele é mortal, ele é corruptível e ele é contaminado. Vamos receber um corpo imortal, incorruptível e glorioso. Um corpo semelhante ao de Jesus para vivermos com ele por toda a eternidade. Então, observemos bem essas 3 mortes. O pecador está morto em delitos e pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Uma vez que estamos em Cristo, nós agora estamos mortos para o pecado. Não podemos mais voltar à prática do pecado. Ora, que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como podemos voltar a viver nele novamente? Não é razoável, não é de bom senso. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer mortificar em nosso corpo as intenções e ações do pecado, para que ele não encontre brecha na nossa vida e cause destruição e cause desassossego ao nosso espírito, mas que estejamos firmados em Deus através de Jesus, desfrutando de vida. Mas lembrando sempre este ponto importante. Então, com isso, nós precisamos estar sempre atento. Eu estava morto em pecado. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus, pelo de toda a humanidade. Uma vez que nós chegamos a Cristo, nós agora somos declarados mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E esta vida com Deus, ninguém tira. Porque é Deus que garante a vida que Ele nos outorgou. Vida espiritual, vida eterna.
que vamos desfrutar com ele logo mais, quando ele se manifestar. Então, este é o ponto que precisamos ter bem vivo no nosso coração para estarmos sintonizados com a obra e a vontade de Deus e como estamos vivendo neste mundo. Portanto, não podemos descuidar e deixar que o pecado nos assedie. Porque a palavra de Deus diz, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. E de lá ele intercede a nosso favor. Nós somos os beneficiários da intercessão de Jesus diante de Deus, o nosso Pai. Então, vivamos de tal maneira que o nosso viver não tenha relação com a vida de pecado, mas com a vida de santificação, ligados e alinhados com o propósito de Deus para nós, através do Senhor Jesus Cristo. Sigamos, então, por este caminho, e a bênção de Deus será sempre presente sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.